Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui para ler mais um capítulo das nossas devocionais diárias sobre os Evangelhos, com o objetivo de mergulharmos na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e eu quero ler com vocês o texto a partir do versículo 46, que diz assim: foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, presta atenção, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, um nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. É aqui que eu quero parar, porque essa expressão aqui me chamou muita atenção. Jesus parou. Jesus parou. Um homem que conseguiu parar Jesus. Olha que interessante. E eu quero que nessa manhã você se sinta encorajado a ter uma fé que é responsiva, que é atitude, que é postura, que pare Jesus nessa manhã. Olha só o que nós vamos perceber. Jesus estava passando. Jesus estava saindo de Jericó. E essa talvez fosse a grande oportunidade da vida desse Bartimeu, que era um cego muito pobre que estava sentado à beira do caminho. Existem muitas pessoas que são procrastinadoras, né? Nós precisamos entender que na nossa vida com Deus nós não podemos procrastinar, temos que viver o presente chamado hoje. E nessa manhã, nesse dia, pode ser o dia de você parar Jesus. E como que isso aconteceu? Ele ouviu e percebeu que era Jesus, o Nazareno. Porém, ele começa a clamar por Jesus, filho de Davi. Olha que interessante. Jesus, o Nazareno, Jesus, o filho de Davi. Parece que ele tem ali, ele ouve as pessoas falando que era Jesus, o Nazareno, porque a multidão, as pessoas tinham uma perspectiva cultural de Jesus. Culturalmente, ele era o Jesus de Nazaré. Mas espiritualmente, profeticamente, ele era o Jesus, filho de Davi, o rei, o Filho de Deus. Olha que esse homem era cego, porém, nesse momento, ele vê Jesus não a partir da lente da cultura, mas ele vê Jesus a partir da lente da fé. E a partir da lente da fé, ele não é apenas o Jesus daquela pequena e insignificante cidade chamada Nazaré. Ele é o Jesus, filho de Davi. E ele pede para que o filho de Davi tenha misericórdia dele. Ele começa a clamar. E ele começa a clamar tão alto ao ponto de incomodar uma multidão. E essa multidão de pessoas começa a pedir para que ele se cale, começa a ser repreendido para que ele pare de incomodar as pessoas com o seu clamor. E aqui algo surpreendente acontece. Quanto mais ele é repreendido, quanto mais as pessoas pedem para que ele se cale, mais ele clama, mais alto ele clama. Isso é atitude. Não olhe para Jesus a partir das lentes da cultura. Olhe para Jesus a partir da fé. E você tenha convicção que ele responde quando nós clamamos. E ele começou a clamar incansavelmente e mais alto, incomodar uma multidão, até que Jesus parou. Sensacional isso. Jesus parou, um homem conseguiu parar Jesus. O texto fala: chamem o cego, chamam por ele e falam: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E o texto fala que o cego levantou-se como em um salto. Deu um salto. Até para levantar, esse homem tinha atitude.
Até para levantar, esse homem tinha postura, tinha atitude, tinha fé. E então Jesus perguntou: o que é que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. A fé salvou você. Eu creio que esse homem, nesse dia, não teve apenas uma experiência de cura física, mas esse homem teve uma experiência de salvação, porque ele reconheceu quem era Jesus, o filho de Davi, e uma evidência de que esse homem não foi apenas curado no seu físico, mas também foi salvo na sua alma, é porque a partir desse momento, imediatamente, esse homem passou a ver e passou a seguir Jesus durante o caminho, estrada afora. Passou a ser um seguidor de Jesus. Que Deus possa encorajar o seu coração nessa manhã com essa palavra. Que você tenha essa percepção de que eu posso parar Jesus hoje com o meu clamor, e ele vai perguntar o que você quer, e que ele possa tocar a sua vida na sua área de crise, na sua área de conflito, e você possa ter uma experiência poderosa com Deus hoje. Nós te abençoamos com essa palavra e seguimos juntos no caminho. Deus te abençoe.